Meus amigos, olha esta cidade. O Cairo é que nem todas essas cidades grandes, cara. Bagunçado, caótico, barulhento, sujo de novo. Meu Deus. Mas peraí, porque a alguns passos desse caos existe isso. Bem-vindos a Em Busca do Sagrado, eu sou o Rafael e nesta série nós vamos buscar uma resposta que atravessa a história da humanidade. O que é o sagrado? E mais, nós precisamos dele ainda hoje? Sabe aquela sensação assim de que a vida é um montoado de coisas aleatórias? Você acorda, vai trabalhar, volta pra casa, enfim, almoça, cuida do cachorro, dorme, começa tudo de novo. Como se nada tivesse assim um sentido mais profundo mesmo, um sentido de verdade. Pois é, talvez a experiência do sagrado seja justamente a nossa forma humana de encontrarmos um chão firme, sólido, no meio desta bagunça em que vivemos. E não estou falando de uma coisa antiga, dos nossos ancestrais que inventaram e ficou lá no passado, não. Estudiosos como Mircea Eliade, Rudolf Otto, para citar alguns, mostram que o sagrado faz parte da estrutura da nossa consciência até hoje. Nas culturas tradicionais, atos do cotidiano, como trabalhar, comer, caçar, até a própria sexualidade, tudo isso estava investido de um sentido, um propósito, um rito sagrado, uma maneira específica de fazer as coisas. Agora, como é que a gente sente o sagrado? Rudolf Otto descreveu isso como um mistério tremendo. Imagina que você está diante de uma coisa tão grandiosa, tão diferente de você, que você sente um misto de pavor, de medo e ao mesmo tempo uma admiração. É assim um arrepio na espinha, que faz perceber a nossa pequenez no mundo. Mas é aqui que está o paradoxo, porque ao mesmo tempo que nos sentimos intimidados, também nos sentimos fascinados. Como se houvesse assim um magnetismo, alguma coisa que nos puxa, nos faz querer viver isso e ser preenchido por isso. É algo muito mais de uma percepção sensível, não é tão racional. Por exemplo, olha só esses vitrais, os adornos que estão aqui nessa construção. Isso daqui é uma mesquita no meio de um caos. Só a luz como ela atravessa, a quietude, o silêncio, a limpeza desse lugar. É muito contrastante você sair de uma 25 de março, pior do que isso, e você entra neste lugar. E para quem vive a experiência do sagrado, esses elementos, eles não são mais só coisas físicas. Eles vão se tornando aquilo que Mircea Eliade chamava de hierofania, uma espécie de manifestação concreta do transcendente. É como se o que é divino escolhesse, de alguma maneira, se revelar através disso que é comum, mas transformando o mero ordinário no extraordinário. Muito bem, e aí você vai se perguntar, por que isso importa? Por que a gente precisa disso no cotidiano? Precisa? Na verdade, essa é a pergunta. Precisa? Porque a gente não sabe de tudo, não tem resposta para tudo. O sagrado ele funciona assim como se fosse um mapa. Ele cria um centro, um ponto de ancoragem fixo que te permite se orientar pelo mundo. Sem essa referência, a vida ela é caos, ela é dispersa, sem uma estrutura, sem um significado. E aqui na mesquita, por exemplo, você está vendo esse tapetinho verde. Cada quadradinho desse no chão é onde fica sentado ali alguém para fazer a sua oração e ele está apontando como se fosse uma seta em direção à Meca. Então a Meca está nessa direção. A Meca é o eixo do mundo para o muçulmano. É como se de lá pudesse irradiar toda a manifestação da vida. É como se fosse assim um pivô, como um eixo de sustentação. E os homens giram ao seu redor da mesma forma que os planetas fazem ao redor do Sol. E é isso que a gente pode chamar de simbolismo do centro. Voltar ao centro. É por isso que o ser humano simboliza, para poder falar isso que não dá para falar de outra forma. Para poder buscar viver sempre próximo desse centro. É como se fosse assim voltar para o início dos tempos, sabe? Te faz sentir que você está recomeçando a vida com forças renovadas. Os rituais, então, ganham um status muito além de uma repetição vazia. São formas de voltar no tempo, entre aspas.
repetir os gestos que foram feitos lá no começo da manifestação. Nós vivemos isso e vivemos até de maneira inconsciente. Por exemplo, sempre na virada do ano, nós temos um rito de planejar, projetar coisas novas, conquistas, 3 pulinhos nas ondas do mar. Não é que você está esperando que se der 3 pulinhos, algo vai acontecer, mas é uma necessidade de dar um reset, de começar de novo, de regenerar o tempo. E você então tem um novo entusiasmo para começar o ano, agora vai. E exatamente é por isso que lugares assim existem no meio de lugares tão caóticos. Porque a gente precisa desse respiro, do centro, desse encontro conosco mesmo e também, ao mesmo tempo, com algo maior. Um espaço de quietude e serenidade. O sagrado revela que a vida humana ela tem uma profundidade. Ela pode ser preenchida com um sentido, por que não dizer transcendental? Algo que extrapola muito o meu eu individual e as minhas questões pessoais. É algo que envolve a todos, que envolve o próprio mistério do ser, do existir, o mistério da natureza, esse que nos faz querer entender por que a morte, por que a vida, por que tudo isso. O sagrado nos revela, porque enquanto existirem os mistérios que guardam os segredos mais profundos da vida, vai existir o sagrado. Talvez nem tanto como uma opção, mas como uma necessidade de cada ser humano. Muito bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Em Busca do Sagrado. Nos próximos a gente vai atrás de outras manifestações de outras partes do mundo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas reflexões e se você gostou, é claro, curta este vídeo, se inscreva, recomende tudo isso e a gente se vê na próxima. Até lá!